Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro online em comemoração ao Dia do Médico Veterinário. É uma honra receber todos aqui nessa programação muito especial que traz conteúdos de grande relevância para a nossa categoria. E esses eventos, eles estão acontecendo em atividades tanto presenciais quanto online, com o objetivo de oferecer uma atualização profissional, reflexão sobre temas importantes e momentos de integração entre nós, colegas veterinários. A nossa intenção é que cada encontro seja um espaço de aprendizado, de troca de experiências e também o fortalecimento da nossa categoria. E para darmos início ao nosso encontro de hoje, nós temos uma mensagem muito especial que foi gravada pela nossa presidente do CRMV São Paulo, doutora Daniela Quebal, que nos traz uma mensagem de saudação e parabéns pelo nosso dia. Oi, meu nome é Daniela, sou médica veterinária e atual presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Eu fico super contente em apresentar nossa Semana do Médico Veterinário de 2025, que é um momento para a gente celebrar a profissão que escolhemos, compartilhar conhecimento e nos inspirar. Essa programação aqui, ela foi preparada principalmente por colegas que são referências nas suas áreas e que fazem parte das comissões técnicas do Conselho. Então, aproveito também para agradecer a todos eles que irão falar aqui pelo carinho e dedicação para a realização desse conteúdo. Muito obrigada também a todos que ajudaram a realizar esse evento e principalmente a vocês pela participação nessa atividade de capacitação contínua, que serve para um exercício ético e legal das nossas profissões. Muito obrigada e aproveita. E dando sequência, temos a palestra intitulada Será que os médicos veterinários têm subestimado o cargo de RT? O que a maioria desconhece sobre a responsabilidade profissional. Essa palestra vai ser ministrada pela doutora Roberta Tonharelli Ruiz, que é presidente da Comissão Técnica de Responsabilidade Técnica aqui do CRMV São Paulo. E a palestrante é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade de Guarulhos, com residência em Clínica Médica pela mesma instituição. Possui também pós-graduação em Patologia Clínica pela Faculdade Qualitas, Oncologia Veterinária pela Universidade Anhembi Morumbi e Medicina Veterinária Legal. Também é mestre em Biociências pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, e também doutoranda em Patologia pela Universidade de São Paulo. Além disso, é perita cadastrada nos Tribunais de Justiça do Paraná e São Paulo. Doutora Roberta, com uma imensa satisfação que eu lhe dou boas-vindas aqui para o nosso encontro e desejo uma excelente palestra. Obrigada, Carla. Obrigada. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Pessoal, eu queria começar agradecendo, né, essa oportunidade de falar de um assunto tão importante, né, para o médico veterinário, para nós, como profissionais. É muito importante que a gente tenha essa noção, né, da grandeza da nossa responsabilidade como profissional e ainda mais quando a gente se coloca na posição de responsável técnico de um estabelecimento. Eu queria agradecer, o Conselho de São Paulo por essa oportunidade, não só de eu estar nessa comissão, mas também de eu estar aqui, né, falando com os colegas sobre esse assunto que eu considero, então, bastante importante. Então, como Carla disse, eu sou Roberta, vocês fiquem à vontade para me fazer contato depois, se precisarem, tirar alguma dúvida, tá? Deixo aqui também as redes sociais, se alguém precisar. Bom, começando a falar um pouco sobre a responsabilidade do profissional que é responsável técnico, eu já começo falando por que que a gente escolheu esse título, né, da palestra. Porque às vezes o profissional ele tem uma imagem, né, ele tem uma imagem dentro da mente, né, desde quando ele se formou, e até das pessoas que se formaram recentemente sobre a responsabilidade técnica, né? E isso
a gente percebe, principalmente quando a gente trabalha dentro da comissão, né? E também o meu trabalho de doutorado é com processo ético, então eu tenho um pouco de respaldo para falar que, por muitas vezes, o profissional, o médico veterinário, ele não tem a dimensão do que é a responsabilidade técnica, e por isso a gente escolheu esse título, justamente para chamar a atenção sobre o quão grande é essa responsabilidade. E desde já eu quero adiantar para vocês que eu não estou aqui para colocar medo em ninguém, imagina, muito pelo contrário. A gente quer conscientizar e ajudar os profissionais, os colegas, né, no quesito o que que é isso, né? Eu acho que essa responsabilidade cabe a nós também, né, que trabalhamos com isso, de conscientizar os colegas, né, sobre o que que é a responsabilidade técnica. Então, na verdade, eu acho que isso tem faltado um pouco dessa conscientização e também, não só nos profissionais que têm muito tempo de formado, mas também nos profissionais que estão se formando, né? E que todo mundo sabe que são muitos, né? Então, a gente precisa conversar sobre isso. Então, quando a gente fala de responsabilidade, o próprio nome já diz, né, que responsável é quando você tem uma certa obrigatoriedade de responder pelos atos, né, é, praticados por você e também, se você é responsável por um estabelecimento, né, por uma equipe, a partir do momento que você se colocou nessa posição, você também é responsável por eles, né? Ou seja, a gente tem uma obrigação, né, moral, jurídica e profissional, né? E também uma responsabilidade ética, né? De responder por esses atos relacionados ao cumprimento dos nossos deveres, né? Determinado pelas leis, né? E pelas resoluções que vêm do nosso próprio conselho, né? Então, continuando aqui. Então, o responsável técnico, ele deve orientar as suas ações visando sempre a qualidade no geral, daquele estabelecimento a qual ele se propôs a estar como responsável. Então, quando a gente anota uma responsabilidade, né, sobre um estabelecimento, a gente tem que conhecer o que que envolve essa responsabilidade e entender que isso não é pequeno, não é algo pequeno, não é algo simples. Eu não vou falar difícil, porque aí isso é muito relativo, né? Mas simples com certeza não é, né? É algo que tem uma dimensão bastante grande e a gente tem que ter consciência disso quando a gente faz essa anotação. E o que a gente vê, por vezes, é que essa consciência ela está um pouco deturpada no quesito o que que abrange eu fazer essa anotação de responsabilidade. Então, a gente vai conversar sobre isso, tá? Essa anotação da responsabilidade, ela abrange que você está responsável por aquele estabelecimento seguir regras, né? O estabelecimento, eu digo, não só o estabelecimento, né? O físico, o todo, mas tudo que envolve aquela dinâmica do atendimento ou da prestação do serviço médico veterinário, seja em que área for, tá? Então, o responsável técnico, ele é responsável não só por essa dinâmica, mas também pelas pessoas, né, por os outros colegas, os profissionais que trabalham neste estabelecimento. Isso é muito importante que fique claro desde já, porque o responsável técnico pode ter a impressão de que ele é responsável pelos atos dele somente, né? E, na verdade, nem sempre isso é verdade. Isso pode se expandir, né? E alcançar as atitudes de outras pessoas, que não dele próprio, tá? E é disso que a gente vai conversar um pouco. Então, existem normas e regras estabelecidas, né, de acordo com o serviço que aquele estabelecimento presta, e isso é muito importante que o responsável técnico ele tenha esse conhecimento, tá? Então, esse estabelecimento, ele tem uma legislação específica que cabe a ele, aí isso vai variar de acordo com cada tipo de estabelecimento, obviamente que não dá tempo da gente ficar falando disso aqui, mas existem projetos para a gente falar muito mais sobre isso e trazer muito mais orientação para os nossos colegas.
tá? Então, o responsável precisa conhecer as normas, né, de acordo com a, a origem do serviço prestado. Aqui ele está se comprometendo a ser responsável, né? A legislação específica e o código de ética, ele vale para todos os médicos veterinários, inclusive para o responsável técnico, tá? E o nosso código de ética, ele está resolucionado na Resolução 1138 de 2016 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o qual todos os veterinários, né, os médicos veterinários devem seguir, né? E que se isso não acontecer, ele está sob risco de ser penalizado, ok? Então, o que que muitas vezes o técnico, né, ele alega que ele não sabia, que ele não conhecia, tá? E, pessoal, infelizmente, a gente, como profissional, não podemos alegar que desconhecemos uma lei, uma resolução ou as regras que regem a nossa profissão, né? Isso não, infelizmente, não é um argumento, não pode ser um argumento, porque perante a lei ou perante até a nossa administração, a gente não tem como não conhecer, né? Porque é a nossa profissão, então a gente tem que, isso está inserido dentro da nossa profissão. Então, tem que ser do nosso conhecimento, claro que isso é construído, né? Ninguém sabe tudo, por isso que nós estamos aqui divulgando informação e tentando auxiliar os colegas nesse sentido. Mas, é claro que o colega também deve, além, né, do que ouviu aqui nessa semana, procurar mais informação a respeito, e por isso eu me pus à disposição desde o início dessa palestra. Então, o desconhecimento profissional, ele é o principal gerador de processos éticos, civis e penais também, porque muitas vezes a gente não sabe, mas o veterinário, ele também pode ser processado, inclusive, na esfera penal. Então, esse desconhecimento é o principal fator, com certeza, né, para que o veterinário seja processado em algumas das esferas, tá? Então, eu espero que com essa palestra a gente consiga trazer informação para que isso não aconteça com você, colega que está assistindo, tá? A gente sabe que o RT ele pode ser responsável, né? Ele pode anotar uma RT em vários tipos de estabelecimentos, de acordo com a nossa competência e capacidade, né? E autorização legal para trabalhar como médicos veterinários, né? Desde que a gente esteja também inscrito no nosso conselho, tá? Então, a gente fala de estabelecimentos que envolvem saúde humana, saúde animal, saúde ambiental, bem-estar animal, né, que é um assunto muito em alta e que o veterinário tem que se atentar muito, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, por quê? E também nos estabelecimentos de produtos de origem animal, né? Então, a gente vê a maioria, né, dos veterinários trabalhando com clínica médica, hospitais, ambulatórios, porque digamos assim, a demanda maior. Mas existem outros estabelecimentos, né, e outros veterinários que trabalham com serviços diferentes, que não esses, e que também devem seguir as regras, né, não só do nosso conselho, mas também as regras vigentes, né, do Estado e do governo, e isso também influencia com que ele possa ser penalizado de alguma forma, né? Não, mesmo que não diretamente do próprio conselho, mas lá no nosso código de ética está inclusive escrito que o veterinário ele deve cumprir com a lei, né? E isso muitas vezes o próprio veterinário desconhece, tá? Então, vejam só, como eu disse, o médico veterinário ele pode responder, ou seja, ele pode ter que arcar com consequências, né? E muitas vezes até pagar indenização, na esfera ética, na esfera civil e também pode ser penalizado na esfera criminal, tá? No desempenho de sua atividade como responsável técnico. Aí você pode pensar, ah, Roberta, mas eu só sou o responsável técnico. É exatamente por isso que eu estou aqui, né? E que a gente trouxe esse título. Porque nunca será só ser o responsável técnico. Isso tem uma responsabilidade muito grande, maior até do que o veterinário do estabelecimento que está lá na rotina atendendo no dia a dia, né? A dele também é grande, claro, de todos nós, né? De todos nós veterinários, a responsabilidade é muito grande, mas a do responsável técnico, digamos que a responsabilidade dele abrange, né?
pode abranger, né? Porque existem vários contextos que têm que ser avaliados, mas ele pode abranger o todo desse estabelecimento e também até o atendimento dos outros colegas. Nós vamos ver por quê, tá? Um dos motivos, o porquê, é que nós temos uma competência legal, né, que nos foi outorgada pela Lei 5.517 e pelo Decreto 64.704, que nos dá, né, desde que sejamos formados, né, médicos veterinários e inscritos no nosso conselho, então somos competentes legais para atuar, mas devemos ter capacidade para essa atuação. Então, eu entendo que a capacidade, né, do responsável técnico, ela está inclusa o conhecimento dele sobre o que ele deve fazer, né? Sobre quais são as funções dele e qual é a responsabilidade dele. E eu disse para vocês, né, que essa responsabilidade pode abranger o estabelecimento, porque o responsável técnico, ele tem uma função, né, que deve ser cumprida, que é de capacitação e treinamento dos que estão sobre sua responsabilidade, para que aquele serviço ele possa acontecer de forma adequada, né? Então, digamos assim, se um profissional daquele estabelecimento, ele, de certa forma, falhou na prestação do serviço médico veterinário, por falta de treinamento, isso pode, a depender do contexto, né? Eu sempre falo isso porque tudo depende do contexto, mas a possibilidade, o risco existe sim, de recair sobre ele a responsabilidade do não treinamento destes profissionais. E isso por si só já traz uma informação bastante importante e diferente no sentido de é só uma anotação de responsabilidade técnica. Eu não vou ficar aqui lendo para vocês, esse não é o intuito da nossa palestra, mesmo porque isso está lá na nossa resolução 1138. Todas as resoluções que eu vou citar aqui, vocês podem buscar facilmente no site dos conselhos, seja federal ou seja regional, tá? E o que eu queria só dizer para vocês, que no nosso próprio código de ética fala sobre algumas das responsabilidades, né, dos deveres do responsável técnico. Então, é sempre bom que a gente leia, saiba onde buscar essa informação e tenha esse conhecimento, para que justamente depois a gente não alegue, ah, mas eu não sabia, porque isso realmente não é uma justificativa, não serve, né? Nem para o judiciário, nem para o próprio conselho, né? Porque o conselho parte do princípio que a gente tem que ter noção, né? Tem que ter conhecimento do que é a nossa responsabilidade, o nosso dever, e também não vai servir se a gente for penalizado na esfera penal, tá? Bom, continuando. Uma das coisas que eu queria conversar com vocês é sobre o responsável técnico ter que diagnosticar alguma situação, né? Pelo serviço que ele irá assumir. Então, ele tem que saber qual que é a categoria do estabelecimento, né? O que faz esse estabelecimento? Será que eu tenho conhecimento para gerir, né, esse estabelecimento? Ah, Roberta, mas eu não sou gestora, eu só sou a responsável técnica. Então, você é também a gestora, né? De certa forma. Ah, mas isso envolve tantas outras coisas, verdade, por isso que a gente está aqui conversando, para que façam vocês refletirem sobre o que é isso, né? Porque eu entendo que o gestor ou o proprietário de um estabelecimento, se ele não for o responsável técnico, esses profissionais têm que andar em conjunto para que a coisa possa fluir de forma correta, né? E para que o responsável técnico, que tem a responsabilidade se algo acontecer, não seja penalizado por alguma falha na prestação do serviço. Tudo bem? Então, tem que conhecer a categoria do estabelecimento, a legislação a qual ele está sujeito, né? Seja um hospital veterinário, um ambulatório, ou um estabelecimento maior, mais complexo, né? Como um hospital que fica 24 horas, que tem vários tipos de serviços, como um laboratório de imagem, como um laboratório de análises clínicas, internação, né? E ainda outros estabelecimentos diferentes, como, por exemplo, um biotério, um estabelecimento que produz alimentos, né?
Então, se a gente não conhecer essa legislação, a gente pode incorrer em erro de ser, de alguma forma, penalizado, né? Porque, como eu disse, não é só a esfera administrativa ou ética, tudo está envolvido, né? A esfera civil e a esfera criminal. E o nosso código de ética, repito, ele fala, ele é claro quando diz que o veterinário ele tem que cumprir com a lei, com as regras, né? No geral, ok? A estrutura física também a gente tem responsabilidade com isso quando a gente é responsável técnico, porque o serviço tem que andar de forma que não aconteça nenhum tipo de falha. E se houver falha na estrutura física, pode ocorrer alguma falha na prestação do serviço, tá? Recursos materiais, né, e recursos humanos, né, mão de obra para que o serviço ocorra de forma correta. Capacidade operacional, falei para vocês sobre o responsável técnico ter responsabilidade sobre o treinamento dos profissionais, né, para que justamente não ocorra nenhuma falha na prestação do serviço, tá? E os serviços e procedimentos desenvolvidos. Eu entendo que o profissional responsável técnico tem que ter conhecimento daquela área a qual ele está anotando uma responsabilidade, tá? Um exemplo por exemplo, usar adequadamente a área de isolamento de animais com doença infecciosa. Parece uma coisa simples, mas muitos estabelecimentos não separam isso, né? E isso é necessário que aconteça para que não haja nenhuma contaminação entre os pacientes. Parece uma coisa simples, mas se não tiver e algo acontecer nesse sentido e for questionado, o responsável técnico pode ser perguntado: ó, mas você não viu que não tinha isso? Né? E ele tem responsabilidade sobre a estrutura física, como a gente viu, né? E indicar, capacitar e fiscalizar a utilização de equipamentos de proteção individual. Então, em relação a acidentes, né, segurança do colaborador, né, também a responsabilidade dele. O estabelecimento tem que oferecer, né, e o responsável técnico tem que acompanhar se isso efetivamente está acontecendo. Documentos, isso é muito importante. A gente tem a nossa resolução, né, do profissional veterinário, a 1321, que fala sobre a documentação obrigatória a qual o veterinário está comprometido, né? Como prontuário, né? Atestados, termos de consentimento. Então, de certa forma, o responsável técnico também tem que estar atento a isso. Se essa nossa obrigação, né, em relação à documentação, está sendo seguida pelos profissionais e pelo estabelecimento de forma geral. O responsável técnico também tem que notificar as autoridades sanitárias, caso ocorra alguma, olha lá, autoridades sanitárias das ocorrências de interesse para a saúde pública, né? De alguma doença que tenha interesse na saúde pública, certo? Da mesma forma, ele tem que cuidar tem que acompanhar, né, a publicidade, né, desse estabelecimento. Então, vocês podem ver que são várias coisas que estamos falando aqui que às vezes a gente não pensa, são detalhes, mas como eu disse, essa anotação da responsabilidade abrange muitas coisas da qual a gente tem que refletir, tá? Verificar, né, e exigir que todos os médicos veterinários que atuam no estabelecimento estejam devidamente registrados no conselho. Pessoal, a gente vê notícias no sentido de que muitos profissionais se dizem profissionais, eles não são profissionais, né? Às vezes eles não são nem formados, ou eles não são inscritos no conselho. E a gente não pode compactuar com isso, mesmo que sem saber, porque quando a gente vai fazer a contratação de um colaborador, a gente tem que verificar se realmente ele é um profissional formado, se realmente ele é um profissional inscrito no conselho, né? Porque senão ele não pode fazer essa atuação. E a responsabilidade dessa checagem, obviamente, é do responsável técnico também, tá? Garantir a utilização de produtos e insumos de uso veterinário conforme a legislação. Produtos vencidos não pode acontecer, pessoal. E isso vai recair, sim, sobre o responsável técnico. Então, realmente não é só uma anotação. A gente precisa acompanhar, a gente precisa estar perto, a gente precisa estar presente, né, para poder entender como que está acontecendo aquela rotina daquele estabelecimento, para que não haja nenhum tipo de falha que possa recair sobre nós, responsáveis técnicos, ok? Medicamentos controlados, eles também, né, têm uma legislação a ser seguida.
Então, a gente precisa verificar como isso está sendo utilizado. É muito preocupante quando isso não acontece. E vocês podem imaginar o porquê. Não vamos discutir aqui, porque a gente não tem tempo para isso, mas é muito importante que os controlados eles tenham essa verificação, tá? Desenvolver as atividades no que diz respeito à higiene do ambiente, separação e destinação dos resíduos sólidos, ou seja, o programa do gerenciamento de resíduos. Imagina. Se um local não tem esse programa, isso pode recair também sobre o responsável técnico, porque, mais uma vez, é responsabilidade dele, né? De verificar se tudo está correndo de forma adequada. Quando a gente fala do responsável técnico, então, pessoal, vejam só, tudo que está inserido nesse contexto que a gente falou é a responsabilidade civil, né? Que é a nossa obrigação de conduta adequada, não podemos falhar, infelizmente, não podemos mesmo, né? E quando a gente falha, a gente pode ser responsabilizado civilmente por isso. Isso aqui é o que a gente fala, no geral, para vocês entenderem sobre erro médico, né? O erro, ele sempre acontece por alguma falha que pode não ter sido só de uma pessoa, né? Às vezes é um contexto todo que envolve e que o responsável técnico não se atentou. Ah, mas Roberta, eu sou só o responsável técnico, não fui eu. Mais uma vez eu repito, pessoal, o responsável técnico, ele pode ser, sim, colocado como um réu num processo, né, contra aquele estabelecimento. Ele pode, sim, ser denunciado no conselho, tá? E isso é muito importante que a gente tenha essa conscientização. Responsabilidade penal também, tá? E perante o consumidor, né? Porque nós, veterinários, somos prestadores de serviço, então estamos sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. O conselho vem aí muitas vezes mal entendido, né? Mas eu queria dizer que o conselho vem para nos proteger, sim, para nos proteger também, tá? E ele traz direitos nossos também, e que também está lá na resolução 1138, que eu sugiro muito que vocês leiam, tá? E desde que o responsável técnico ele comunique ao conselho as tentativas dele de, digamos assim, solucionar problemas, falhas em um estabelecimento, com certeza ele vai ser entendido, acolhido e orientado. Então, a gente tem a resolução, que eu não poderia deixar de falar, né, a 1562, que fala sobre a responsabilidade técnica, e lá vocês vão encontrar várias informações sobre o que é, né, sobre o dever do responsável técnico, sobre o que ele precisa observar e sobre o que pode acontecer se caso isso não ocorra de forma adequada, né? Pode parecer burocrático, pessoal, pode parecer chato, mas isso é para a própria proteção do paciente e da sociedade no geral, e isso precisa acontecer, né? A regra precisa existir e a gente precisa seguir, porque isso está inserido na profissão que a gente escolheu. O recado que eu dou é que a anotação da responsabilidade técnica, ela não é uma mera formalidade. Você não pode simplesmente colocar o seu nome lá e receber um valor que muitas vezes é irrisório, né? Para você fazer uma anotação de responsabilidade técnica, justamente por tudo isso que eu estou falando aqui. E eu espero que, pelo menos, algumas pessoas que podem estar aqui assistindo, que eles tenham essa consciência e que eles espalhem essas informações, porque eu acho que, primeiro, a gente precisa se valorizar, né, nos valorizarmos como médicos veterinários e não entender que a anotação de responsabilidade técnica é só uma assinatura. Não é, tá? Por todos os motivos que a gente está conversando aqui. Mais uma vez, eu repito, eu não vou ficar aqui lendo o slide, mas eu quero que vocês tenham a oportunidade de conhecer essa resolução e de procurar, né, baixar lá no Google ou no site dos conselhos para que vocês entendam sobre o que vocês estão se propondo a trabalhar, ok? Queria dar um exemplo aqui de ocorrência muito comum que a gente vê, né, essas agropecuárias, principalmente às vezes no interior, né, que o dono desse estabelecimento tem como costume pedir para algum veterinário assinar. E isso, pessoal, é muito comum de acontecer, né? Falhas, e incongruências e coisas erradas, e isso recair sobre o responsável técnico que está ganhando lá um valor ínfimo para poder fazer essa assinatura, e isso pode recair sobre ele
E não só na esfera judicial, mas também como processo ético, né? Então a gente vê que existem muitos casos de denúncias, né, que infelizmente se tornam processos éticos contra os profissionais. E muitas vezes isso vem de tutores, né? Na maioria das vezes, vem de órgãos públicos e tem vindo até mesmo dos profissionais da própria classe. A gente sempre incorre em erro quando age de forma imperita, imprudente ou negligente, né, com o nosso trabalho, né, com a nossa prestação do serviço médico veterinário, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente faz a nossa conduta, sempre seguir a literatura científica, sempre ver, acompanhar, né, se os profissionais que trabalham naquele estabelecimento estão seguindo a literatura, as regras, os protocolos, para que isso não recaia sobre você, né? Pet shop, né? Os locais que tem pet shop, tomar muito cuidado com banho e tosa, né? Conduta profissional antiética, né? Falar do colega, por exemplo, isso é antiético, está lá na nossa resolução, no nosso código de ética na 1138, tá? Realizar cirurgias em locais indevidos, né? Uso de vacina com prazo vencido, a gente falou aqui, é responsabilidade nossa, né? Do responsável técnico, isso, tá? E negar fornecimento de qualquer documento que seja pedido pelo tutor, né? Isso também não pode acontecer. Negar atendimento clínico emergencial, né? Pedir atendimento para estudantes, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. O responsável técnico tem muita responsabilidade sobre esse atendimento. Os estudantes não podem fazer atendimentos, se responsabilizar por esses atendimentos, né? Preço abusivos nos serviços, atestado de saúde assinados em branco ou data posterior, isso recai muito sobre o responsável técnico, pessoal, isso não pode acontecer, tá? Fornecer receita sem avaliação clínica do animal, não podemos fazer isso, tá? Conivência com maus tratos, isso tem tido muito destaque na mídia, as pessoas estão muito preocupadas com o bem-estar dos animais, e não deveria ser diferente, realmente eles merecem a nossa preocupação, mas os veterinários têm que se atentar a essas mudanças e atualizações que vem mesmo da sociedade, da tecnologia que avança e da importância dos animais para todas as pessoas, né? E muitas vezes os veterinários, eles podem até ser denunciados por maus tratos sem eles nem saberem o porquê que isso aconteceu. E isso também pode recair sobre o responsável técnico do estabelecimento, tá? Bom, então, assim, para resumir, a gente tem que se atentar ao código de ética, a gente tem que tomar cuidado como a gente lidar com o cliente, né? Sempre ter empatia, se colocar no lugar dele. Se o responsável técnico for o gestor ou dono do estabelecimento, tentar estar presente nesses momentos de crise, nesses momentos que os tutores eles precisam de uma atenção, né? Uma explicação, porque eles são leigos, a gente tem que lembrar disso, tá? A gente precisa fazer nosso atendimento de forma que a gente tente fazer o máximo possível para fazer diagnóstico, pedir exames complementares, não subjugar, né, os tutores, tá? Se comunicar devidamente com eles. A gente vê que a maioria dos casos, né, de tutores que procuram a perícia, por exemplo, a gente faz uma avaliação do prontuário, está tudo certo. O veterinário não incorreu em nenhuma falha técnica de conduta, mas ele não se comunicou adequadamente e aquilo causa uma extrema insatisfação no cliente, tá? A ponto dele querer processar o veterinário mesmo sem razão, tá? E o registro, né? Sempre precisa fazer o registro dessas informações em prontuário. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, o quanto isso é importante e é nosso dever, está inserido na nossa profissão e no nosso atendimento. A gente não pode deixar de realizar prontuário. E se caso a gente seja processado, civil ou eticamente, o prontuário é que vai fazer toda a diferença para a gente comprovar a nossa diligência naquela situação. Sem o prontuário, a gente não consegue comprovar e a gente pode ser penalizado por isso. Aqui a gente já falou um pouquinho, né? Quando a gente falha na nossa prestação do serviço, a gente tem por obrigação indenizar, né? Isso vai um pouco lá para o lado do direito. Eu não quero entrar muito nisso, eu sou médica veterinária, eu não sou advogada, mas eu trabalho com isso todos os dias. Eu trabalho inserida dentro de um escritório, né? De mais de um escritório de advocacia que trata de direito médico veterinário, e eu vejo isso todos os dias. Então, quando a gente incorre em erro, em falha na prestação do serviço, a gente tem a obrigação de indenizar desde que isso fique comprovado. Se você agiu com diligência, você precisa comprovar isso,
E isso a gente faz através da nossa documentação, prontuário, termos de consentimento, atestados e tudo que envolve o prontuário que está lá na nossa resolução 1321. Queria falar aqui, acho que acabou o meu tempo. Só queria falar rapidamente, pessoal, que quando a gente fala de indenização, a gente precisa que seja comprovada a culpa do veterinário. O que que é a culpa? É aquele agir negligente, imperito e imprudente que eu falei, né? E falei um pouquinho para vocês de como que a gente prova que a gente foi, que a nossa conduta foi correta, através da documentação, para que esse nexo, né, entre a atitude do veterinário e a falha do serviço não fique considerada, né? Não fique explícita, não possa ser comprovado, ok? Quando a gente fala do Código Penal, a gente tem que lembrar, falei para vocês aqui, que o RT, ele é responsável, né? Ele tem o dever de cuidar, proteger e de vigilância sobre aquele estabelecimento. Se isso não foi feito, ele pode sim ser penalizado na esfera penal. Pode ser também penalizado por crimes contra a saúde pública, quando a gente não faz a devida vigilância sobre doenças infecciosas, zoonoses, por exemplo. Quem será o profissional do futuro? Aqui eu estou falando não só do responsável técnico, mas de todos os veterinários, principalmente de alguns gestores, né, que a gente vê que estão cansados, e eu entendo isso, tá? Mas a gente precisa se atualizar, a gente precisa entender como a tecnologia tem mudado a sociedade, como o animal tem tido outro valor, né, na sociedade, tá? E a gente precisa se atualizar não só em relação a isso, mas tecnicamente também, a gente precisa sempre estar atualizado, a gente precisa ter a habilidade para enfrentar essas situações, gerenciar riscos, a gente precisa ter equilíbrio, né, emocional. Eu sei que não é fácil, estou falando aqui parece fácil, não, mas eu também passo por dificuldades e me coloco aqui à disposição para conversar com quem quiser me chamar sobre isso, tá? Mas infelizmente a gente precisa ter esse reconhecimento de que as coisas estão mudando e a gente precisa acompanhar porque senão realmente vai ficar cada vez mais difícil. Desde que a gente tenha, pessoal, conhecimento das leis, né, e das regras que regem a nossa profissão, eu garanto para vocês que a gente se sente mais seguro e torna tudo muito mais fácil, tá bom? Capacidade de adaptação a situações adversas. Eu acho que é isso que a gente tem precisado refletir sobre, porque o futuro eu vejo dessa forma. Não, não é mais como há 5, 10 anos atrás, não é mais, e a gente precisa ter consciência disso. E desde que a gente faça, ou procure fazer minimamente essa adaptação, né, a gente vai conseguir, porque a nossa profissão é linda, e a gente precisa só nos atualizarmos, né? E conhecer, como eu falei, tudo que rege o médico veterinário, o que é, o quão grande é isso, o quão grande é a nossa responsabilidade e nos sentirmos mais seguros, né? E a partir disso eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Queria agradecer mais uma vez o conselho por essa oportunidade. Espero que eu possa ter contribuído com o conhecimento, mesmo que minimamente, e fico à disposição nos meus contatos para quem precisar tirar qualquer dúvida. Obrigada. Muito obrigada, doutora Roberta. Excelente palestra. Esse tema é um tema assim sempre atual, que é exatamente uma das dúvidas, né? Uma das maiores dúvidas que os nossos profissionais têm, a atuação do RT, a responsabilidade desse RT. E a gente tem várias perguntas aqui, doutora. Ah, que É, bom. podemos Espero que eu começar? saiba responder. Sim. Raíssa Flores. Oi, Raíssa, tudo bem? Raíssa está acompanhando a gente. Ela faz aqui duas perguntas. Se eu, como médica veterinária, abro uma clínica, eu posso ser a responsável técnica ou preciso contratar uma colega? Não, ela pode ser a responsável técnica, não tem problema nenhum. Ela Tá. faz a anotação de responsabilidade técnica, ela mesma, né, do seu próprio estabelecimento. Aí ela segue na pergunta. Se sim, no caso de eu ser a responsável, a técnica responsável, preciso pagar um prolabore para essa função, alguma taxa?
Para ela mesma, ela pergunta? No caso, ela vai ser a própria responsável, né? Então, Sim, será que é a entendi. taxa, Raíssa? É isso que você quer saber? Eu não entendi bem a pergunta dela. Se ela tem que pagar um prolabore para ela mesma, aí vai muito de como ela gerencia o negócio dela, né? Ela pode pagar um prolabore para ela mesma. Claro que se ela contratar uma outra pessoa, um outro veterinário, ela vai ter que pagar um prolabore para esse outro veterinário. Mas Exato. acredito que se for ela, vai depender muito de como ela gerencia o próprio negócio. Certo. A gente tem também uma outra pergunta aqui, também da Raíssa. Eu atuando como volante, plantonista ou médica contratada fixa de algum estabelecimento, devo perguntar sobre o responsável técnico do lugar? E caso não tenha, eu terei algum prejuízo como profissional e como proceder? Tá, eu acho que eu entendi. Não, assim, ela não vai ter nenhum prejuízo se esse estabelecimento não ter um responsável técnico, né? Assim, se acontecer alguma coisa que seja responsabilidade do estabelecimento, a responsabilidade vai ser do estabelecimento, não só do que aconteceu, mas também de não ter o responsável técnico. Isso não tem como recair sobre ela, a não ser que ela tenha algum envolvimento nessa falha da conduta, né? Aí pode recair sobre ela. Não sei se eu entendi a pergunta, eu acho que foi isso. Isso, só para ratificar também que exatamente o estabelecimento ele vai ter esse auto de infração lavrado por falta do RT. Então Sim, é obrigatório todo estabelecimento ter um RT. E aqui nós temos a Isabela. Boa noite, Isabela. Ela pergunta assim: para ser RT, eu preciso passar por algum curso ou treinamento oferecido pelo Conselho Regional? Ouvi isso durante a universidade e recém me informei. Gostaria de saber para começar a atuar. Então, ela quer saber sobre curso ou treinamento para ser RT. sim. Os conselhos, no geral, eles fazem sim um curso, né? A Carla pode complementar muito melhor do que eu, mas geralmente tem sim, mas que, se eu não me engano, alguns conselhos pedem esse curso para que possa fazer a anotação de responsabilidade técnica, mas eu não me lembro disso ser um caso de São Paulo, né, Carla? Aqui, Isabela, a gente tem, nós temos a comissão técnica, né, aqui representada pela doutora Roberta, e também nós temos vários cursos que já foram realizados Sim. e pelas outras gestões e que podem ser acessadas pelos nossos canais, falando sobre a atuação do RT. E também nós temos diretrizes, que são manuais que foram elaborados pelo Conselho Federal, que pode ser acessado pelo site do Conselho Federal, em que tem as diretrizes de cada atuação do RT de acordo com a sua área de atuação. Por exemplo, aquele profissional que é RT de estabelecimentos de produtos de origem animal, ou aquele profissional que é RT em hospital, clínicas. E então a gente tem vários manuais que podem nortear como é que deve ser feita essa atuação como RT. E continuando aqui, temos mais uma pergunta, doutora, da Raíssa Flores. Posso ter algum cargo como atender e também ser responsável técnica? Pode, Se pode atuar pode. como os dois, né? É isso, né? Que ela... Eu entendi que é isso. E pode sim, né? Desde que ela consiga, no tempo dela, fazer essas duas obrigações de forma diligente, pode sim. Certo. E ela continua com uma outra pergunta aqui. Quando o proprietário da empresa se recusa a fazer o que pedimos, a assinar documento do CRMV, fiscalização, como procedemos? Repete a pergunta. Ela falou do quê? Ela Falhou. fala quando o proprietário da empresa ele se Ah, recusa a fazer o que pedimos, no caso, quando o proprietário não faz o que o RT pede. Aí ela deu um exemplo aqui, assinar documento do CRMV, por exemplo, fiscalização. Como o RT deve proceder? sim. Essa é uma situação difícil que muitos veterinários passam por isso, né? Quando o RT ele pede adequações, né? Não só de documentos, né? Mas às vezes de estrutura física, material, insumos, pessoas, né? E eu acredito assim, gente, a gente sempre deve tentar conversar e explicar
o porquê que você está pedindo aquilo, o porquê que aquilo é importante, o porquê que aquilo é uma regra, e explicar também a sua responsabilidade, né, como responsável técnico sobre isso, né? E assim, como eu disse, o conselho ele pode dar esse tipo de respaldo também, né? Vocês fazem essa comunicação, o conselho está aqui para ajudar os veterinários, como eu disse. E assim, eu também entendo que a partir do momento que um estabelecimento, você fala uma vez, você conversa, você mostra e ele não se adequa, infelizmente ele não é um estabelecimento para você trabalhar como responsável técnico. É triste falar isso, mas é a realidade. A gente, não estou falando para ser radical, tá, pessoal? Ninguém chegar na segunda-feira chutando balde, não é isso, mas sempre conversar e mostrar, né? Por que que isso é importante, tá? E se realmente você falou uma vez, duas, três, e não resolveu, você tem que pensar em você. A responsabilidade é sua, não é do proprietário do estabelecimento. Então aí realmente não dá para trabalhar. Quer complementar, Carla? Isso, exatamente, doutora. E também orientar, né, como a senhora já disse na sua palestra, a observância da resolução 1562 de Sim, 2023, que fala da diretriz do RT, na sua área de atuação, e lá tem exemplos de modelos de documentos, que é exatamente esse que a Raíssa está nos falando, tem um modelo lá, que é o laudo informativo. Então, o sim, proprietário não acatou o que vocês pediram, o que vocês solicitaram, peguem o modelo lá, o laudo informativo, preencham, documentem e mandem para o CRMV, que aí a gente toma as medidas cabíveis. Exatamente. exatamente. A Raíssa aqui continua, muito participativa a Raíssa. Ei, Raíssa, me adiciona lá no Instagram que eu quero conhecer você, hein? Essa daí gosta do RT. Isso, ela pergunta assim: eu, como médica veterinária, posso pedir prontuário, exames à colega? Pedir o prontuário de outro paciente? Não. O prontuário, ele é do responsável do animal, tá? E ele tem dever de sigilo. A gente não pode nunca compartilhar o prontuário com outras pessoas, nem colegas. Ele não pode, ele é um documento que não pode ser compartilhado. Então, você não pode pedir o prontuário de outro animal para o colega. Se pedir, se você pedir, ele tem o dever de não te entregar. Exatamente. Aqui nós temos a Valdirene Aparecida. Ela fala assim: no caso de fornecimento de receita controlada em medicação de uso contínuo, qual a norma De receita controlada de de, medicamento de uso contínuo, de uso contínuo? Acredito que seja medicamentos de controle especial, os medicamentos é, controlados. Acredito que seja eu não isso. entendi bem se é o armazenamento no hospital ou se é de prescrição. Se ela puder colocar. De qualquer forma, essa pergunta eu vou pedir para você anotar, de repente ela mandar o contato, porque se for, por exemplo, em relação ao armazenamento no hospital, a gente teria que dar uma lida na RDC, né? E ver como que é esse controle atualmente, porque isso muda muito e eu não me lembro desse armazenamento, tá? E nós temos medicamentos de uso humano, de uso veterinário. Varia muito. Cada um tem o seu regramento, né? Veterinário é o regramento pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, e se for da medicamentos humanos, Ministério da Saúde, Anvisa. Então, cada um vai ter uma norma, É melhor ela especificar e a gente responder ela depois. tá certo. Raíssa complementa aqui com uma pergunta. Com suspeita de negligência, acho que eu não entendi. Com suspeita de negligência, imperícia e imprudência, como procedo? Aí ela dá um exemplo. O animal rígido foi para a cirurgia ortopédica, ficou internado 21 dias, retornou com anemia grave, sepse, carrapatos, babésia, incontinência urinária, sem levantar e hematoquesia. Óbito após 30 dias de cirurgia. Caso complicado. É muito difícil a gente falar sobre isso sem avaliar o contexto e o prontuário, né? O que eu posso dizer é que, como eu disse, a culpa, a negligência, a imperícia e a imprudência, ela tem que ser comprovada
e conectada com a conduta. E isso quem vai fazer é o conselho, né, na sua avaliação, ou o juiz, se for um processo civil. Certo. Aqui nós temos a Aline Gouveia, RT de Biotério. Como buscar capacitação para estar mais seguro na atuação desta área? Como buscar capacitação na responsabilidade técnica? Foi isso, Carla? De Biotério, como é que ela faz para buscar Ah, capacitação? tá. Biotério, pessoal, é assim, é um assunto que a gente tem discutido muito na comissão, né? Inclusive falo aqui da minha colega a Camila Mendes. Ela tem contribuído muito nesse sentido, e em breve a gente vai falar mais sobre isso aqui nos canais do Conselho. E quem sabe vem até um curso, alguma coisa assim, né, Carla? Nesse sentido, tá? Isso. E aí, só para complementar que quanto ao RT de Biotério, a gente tem uma diretriz lá do federal, Sim. que um manual que pode ser acessado lá pelo site, que fala sobre a área de atuação do veterinário no biotério. Tem várias áreas de atuação nesse manual do Conselho Federal que a Carla falou, bem lembrado. Isso, a Isabela. Vou procurar esses materiais. Acho que é um comentário. Mas Legal. quis dizer, para iniciar a RT, eu preciso obrigatoriamente passar por esse curso? Ah, foi a que perguntou pelo curso. Ah, tá. Ou, possuindo apenas o CRMV, eu posso iniciar os serviços e responsabilidades da profissão? Ela é de São Paulo? Ah, acredito que sim. Ah, eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis Fala, dizer Carla. se a atuação dela como RT está condicionada a fazer um curso antes. Aqui em São Paulo não, né, Carla? Não precisa de um curso antes. Os cursos que a gente faz é mesmo para aprimoramento, né? Conhecimento. Exatamente. Deixa eu ver. Valdirene. Tá, acho que a Valdirene foi a que perguntou sobre os medicamentos controlados. Aí ela pergunta: se eu passar a medicação controlada, Gardenal, eu sou obrigada a continuar fornecendo a receita mensalmente sem custo? Não. Não. Sempre tem que avaliar o animal para poder passar a receita, tá? Isso, exatamente. As perguntas terminaram aqui. Ah, que bom, mas tinha bastante pergunta. Bastante, o pessoal está bem engajado. É um assunto, né, que gera É. muitas perguntas, muitas dúvidas. E você vê Tá que se você ótimo. me deixasse, eu ia ficar falando aqui até 9 horas. É, exatamente. E é um tema importante, as pessoas podem continuar mandando perguntas para a gente, né? Porque não vai se esgotar aqui. Mas é importante a gente ter essa consciência de que o RT, ele não é só burocrático para assinar. Ele tem toda uma responsabilidade nas suas mãos. Exatamente. Responsabilidade com os animais, responsabilidade com a equipe que está trabalhando, com o estabelecimento. Então, ele precisa estar sempre por dentro das legislações, não só da veterinária, mas como de outros órgãos. Ministério da Agricultura, Anvisa, Defesa Agropecuária, enfim. Então, são muitos conhecimentos e muita responsabilidade que esse profissional precisa administrar. Isso Doutora, mesmo, Carla. então, a gente agradece imensamente a sua palestra, foi muito enriquecedora, gerou bastante perguntas, interação aqui com os nossos colegas. A gente agradece imensamente sua participação. Agradeço também a diretoria, né, que está proporcionando esse evento, o nosso suporte aqui, representado pelo Henrique e pela Renata Keiko. Agradeço também a todo mundo que está aqui, que interagiu com a gente. Pode continuar mandando perguntas para a gente, para nossa equipe. E deixo a palavra final para a senhora, doutora. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada a todos que estão aqui, né, nesse background aqui para que esse evento aconteça. Isso é muito importante para nós, né, médicos veterinários. E a gente quer justamente falar sobre esse nosso objetivo, né, Carla, que é levar a informação, conscientizar e que o veterinário se sinta cada vez mais seguro e com isso ele trabalhe mais consciente e mais tranquilo. E eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade que vocês me deram. Para mim é um prazer enorme estar aqui e também fazer parte dessa comissão e fazer parte do conselho de alguma forma. Muito, muito obrigada. A gente que agradece, doutora. Muito obrigada e até Obrigada. logo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.